Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma videoaula. Desta vez o assunto é o Bootstrap, uma ferramenta importantíssima na área de desenvolvimento web, principalmente na área de front-end, área de criação de interfaces para páginas ou aplicações web. E no mercado de desenvolvimento é uma biblioteca muito famosa, muito tradicional, bastante utilizada em qualquer projeto profissional. Basicamente, o Bootstrap é um conjunto de recursos em cima da linguagem CSS, principalmente, através de classes, que nos permitem criar, ou melhor, utilizar componentes, que são formatações já prontas, recursos já prontos em cima das tags HTML que já conhecemos. Se você colocar no Google o termo Bootstrap, você vai encontrar nos primeiros resultados o site em inglês, que é o que eu vou utilizar aqui nesses vídeos, né? Recomendo que vocês utilizem ele também, por conta da versão ser mais nova, né? Hoje, neste momento que estou gravando o vídeo, está na versão 4.5.2, indicada aqui na parte de baixo da tela, ok? E se você pegar a versão em português, que também serve, pode ser utilizada, mas ela é um pouquinho mais antiga, então ela está na versão 4.1.3, ok? Então, se quiser usar a versão em português apenas para ter uma referência traduzida quanto à documentação dessa biblioteca, ok, não tem problema, mas aqui na videoaula eu vou trabalhar com a versão em inglês, ok? O site do Bootstrap oficialmente é este aqui, então getbootstrap.com é o site que está aberto no momento. E aí, como qualquer recurso já pronto, criado por alguma outra pessoa, é importante que você siga as orientações que a documentação traz. Então vamos entrar aqui na aba Documentation, e aí nós já temos ali uma relação de informações básicas, né, essenciais sobre a biblioteca. Basicamente falando que o Bootstrap é uma biblioteca bastante popular, uma biblioteca responsiva, voltada para sites criados na estratégia de mobile first. Também tem ali uma referência do Quick Start, que é uma forma rápida de você começar a trabalhar com a biblioteca. Nessa forma, basicamente, o que nós vamos ter que fazer é fazer referências ao CSS do Bootstrap. E se você for usar alguns recursos interativos, também fazer referência a alguns arquivos de programação JavaScript, como é o caso da biblioteca jQuery, como é o caso do próprio Bootstrap JS, como é o caso da Popper JS, que são scripts essenciais para alguns recursos de interatividade que o Bootstrap possui, como é o caso do Navbar, que é o menu responsivo do site. Se você pretende utilizar também um slider, o Bootstrap já tem um slider de conteúdo pronto, só que ele também depende dessa parte de programação. Então, para deixar o seu projeto pronto para utilizar qualquer recurso da biblioteca, o ideal é que nós façamos os links tanto para os arquivos de CSS, que na prática é apenas um, quanto também para os arquivos de programação JavaScript, ok? Bom, para começar a trabalhar com Bootstrap e, consequentemente, ter maior produtividade na criação de sites e aplicações web profissionais, nós precisamos então fazer essas referências de CSS e JavaScript em um documento HTML. Então aqui no Visual Studio Code eu já tenho uma pasta chamada Exemplos Bootstrap. O link para essa pasta está na parte de baixo aí na descrição do vídeo, ok? Você pode baixar previamente para poder seguir a atividade junto com o vídeo na sequência. Basicamente o que tem nessa pasta é só uma pasta adicional com algumas imagens que nós vamos usar em um outro momento. E a partir de HTML vamos criar do zero, ok? Então eu vou criar aqui um primeiro arquivo, que eu vou chamar de 01 componentes.html. A numeração ali é só para ter uma sequência, ok? Não é obrigatório que você faça essa colocação do número. Eu vou gerar uma estrutura HTML padrão, com aquele atalho da exclamação, usando o atalho do VS Code, né, para fazer esse tipo de modelo geral HTML.
E vou trocar aqui o idioma da página para PTBR. Vou trocar também o título para exemplos de componentes. E aqui embaixo eu vou colocar uma div com uma futura classe chamada container. Essa classe ainda não existe, a gente não vai criar ela, ela virá do Bootstrap daqui a pouquinho. E dentro dela eu vou colocar então um H1 Bootstrap, ou usando o Bootstrap para ficar um pouco mais claro. Vou colocar um HR separando e já vou deixar aqui também um H2 exemplos de componentes, que é o nosso assunto principal desse primeiro arquivo, além da instalação, né, das referências do Bootstrap. Bom, sem nada de Bootstrap ainda, é um HTML comum, uma chamada de uma classe que não existe, então ela não vai fazer nenhum tipo de diferença no momento que eu abrir esse documento. Vamos ver isso agora. Vamos aguardar aqui o carregamento da página no navegador. Legal, então ela abriu aqui no Firefox da minha máquina, né? E aí nós temos então uma página comum, sem nenhum tipo de pré-formatação, já que eu não criei nenhum tipo de CSS para ela até o momento. Eu vou abri-la também lá no Chrome, só para vermos se há algum tipo de diferença. E possivelmente não haverá, já que, de novo, né, não tem nenhum tipo de formatação aqui. Então, vamos abrir uma nova janela e vou colar o endereço da página ali no navegador. E ok, né, então temos aqui um exemplo à esquerda no Mozilla Firefox e um exemplo à direita no Google Chrome. Ok? As duas páginas, então, só com HTML, nenhum tipo de pré-formatação. Bom, vamos trazer então para essa página as referências do Bootstrap, para ver o que acontece só no fato de nós colocarmos os links para o arquivo CSS e para os arquivos de programação do Bootstrap. Então, voltando lá na documentação do projeto, né, do site, que está aqui numa outra aba do meu navegador Google Chrome, eu vou seguir literalmente o que está indicado aqui no Quick Start. Né? Vou iniciar rapidamente o uso do Bootstrap, fazendo referência aos seus arquivos do Bootstrap CDN. O CDN é um servidor especial que disponibiliza arquivos online na internet. São esses endereços que aparecem aqui dentro das referências de código, no caso do CSS, no caso da jQuery, do próprio Bootstrap. Então são servidores que funcionam justamente como centros de distribuição online. Então é a forma mais rápida de você começar a trabalhar com um plugin ou como uma biblioteca como Bootstrap é utilizar esses CDNs, ok? Então o único trabalho que nós vamos ter aqui é fazer justamente o que ele está pedindo, copiar e colar o CSS no nosso head, né, antes de qualquer outra folha de estilos que nós tenhamos no nosso projeto. Então eu vou copiar essa referência de CSS, basta clicar aqui no Copy, volto lá no meu Visual Studio Code e coloco aqui no head. Se nós tivéssemos algum outro CSS, colocaríamos antes dele, ok? Como não tem, posso colocar em qualquer lugar aqui dentro do head. Além disso, também é indicado colocar os arquivos JavaScript. Então, a documentação explica que muitos componentes do Bootstrap requerem o uso de JavaScript para algumas funcionalidades. Então, eles dependem da biblioteca jQuery, dependem da biblioteca Popper, dependem do próprio JavaScript do Bootstrap. Então, ele indica aqui fazer essas mesmas referências antes do final da tag body, ok? Então, é o que nós vamos fazer. Vamos copiar aqui também essas 3 linhas. Basta clicar no botão Copy. Voltamos lá no nosso HTML e colamos aqui no finalzinho da página antes de terminar o body.
ok? Vocês devem perceber, né, que essas referências que nós trouxemos têm bastante código, principalmente por conta de dois atributos que nós não vínhamos utilizando em nenhuma atividade do curso, que são os atributos integrity e cross-origin. Tanto aqui na referência de CSS quanto na referência de JavaScript, embaixo, esses atributos vieram junto com o código que copiamos. Eles não são essenciais para as atividades que nós vamos fazer com o Bootstrap, apenas são atributos para verificação de integridade, verificação de segurança, quanto ao conteúdo desses arquivos. Então, se você quiser removê-los para deixar o código um pouco menos poluído, tudo bem, pode ser feito, ok? Se não estiver te incomodando, não tem por que alterar nada nesses atributos. Aqui, por exemplo, eu vou remover para que fique um código um pouco mais enxuto, um pouco menos assustador, né, de bater o olho aí nesse código. Tudo bem? Então, se for apagar, tome o cuidado de apagar corretamente. Desde o nome do atributo integrity até essa última aspa aqui. Então, desde o integrity até a última aspa, após a palavra anonymous, você pode eliminar. A mesma coisa nos outros. Então, também estou removendo nos 3 de programação. E no de CSS lá em cima eu vou fazer a mesma coisa. Vou apagar aqui o integrity e o cross-origin, deixando apenas o rel e o href. Ok? Será que já teremos alguma diferença só pelo fato de colocar essas referências? Então vamos voltar aqui nas abas do Chrome e do Firefox. E aí reparem que nós já temos então uma formatação diferenciada, né, para os dois navegadores, ok? Detalhe que tanto no Chrome quanto no Firefox são os mesmos recursos vindos agora do Bootstrap, mas com algumas pequenas diferenças, principalmente em relação à espessura da letra. Pelo menos no meu Firefox aqui ela é um pouco mais fininha do que a espessura no Chrome, mas isso são particularidades dos navegadores, ok? Como são de fabricantes diferentes, Chrome é do Google, Firefox é da Mozilla, então sempre há a possibilidade de acontecer uma pequena diferença na renderização. Mas notem então que houve uma mudança nas letras, houve uma mudança na cor, um cinza bem escuro, o HR, aquela linha separatória bem fininha, bem suave. Já temos também um espaçamento aqui de cada lado desse conteúdo. Isso está acontecendo por conta da classe container que nós aplicamos numa div. Então essa classe nós não criamos, ela também veio do CSS Bootstrap e ela já faz com que o conteúdo fique no meio da tela e com o espaço de cada lado, ok? O que é importante quando a gente pensa em design, né, em layout e um projeto responsivo, ok? Bom, agora que já temos então o Bootstrap em funcionamento em nossa página, podemos seguir para alguns exemplos de componentes, ok? E aí, novamente na documentação, é importante que vocês acessem aqui em Documentation a área de componentes, que normalmente aparece aqui do lado esquerdo, numa barrinha vertical, tudo bem? Então vamos lá em componentes. Existem uma série de componentes diferentes para as mais variadas finalidades. Vou passar por alguns aqui bem comuns, que nós podemos usar praticamente em qualquer projeto de site. E desde já convido a você também a fazer, né, uma experiência avaliando outros componentes que porventura eu não aborde aqui na videoaula, ok? Então vamos começar do primeiro mesmo, que é o Alerts. Eu vou colocar aqui no Visual Studio Code H3 Alert, ou alerts, né? São componentes de alerta, componentes para chamar a atenção do usuário para alguma mensagem, alguma notificação importante. Alerts, faltou um R, ok? Já vou deixar um HR aqui separando para depois fazer os próximos. Então, lá na documentação, dentro do alerts, então aqui tem um pequeno conceito, né? Então, prover uma mensagem, né? um feedback visual para ações típicas, né? Ações comuns para o seu usuário.
E um pouco mais abaixo, uma série de exemplos, cada um com uma mensagem ligeiramente diferente, né? E principalmente cada um com uma coloração diferente. Então, cor azul, verde, vermelha, tudo isso vem das classes que o Bootstrap possui para a formatação do alert. Aliás, um detalhe importante, no Bootstrap quase sempre vocês verão a utilização de várias e várias classes. No caso do alert, são pelo menos duas. A classe base, que se chama alert, e uma classe adicional, no caso aqui desse exemplo que eu estou destacando, o alert primary. Notem que a classe base é sempre a mesma, alert, alert e assim por diante. As classes específicas, então secondary, success e outras mais, são classes adicionais, cada uma delas com algum tipo de configuração diferente. No caso do alert, são configurações de cor diferentes, ok? Então, se nós quisermos, por exemplo, utilizar aqui, vamos só dar uma ajustada no tamanho das coisas. Então, se quisermos usar, por exemplo, um parágrafo com uma mensagem qualquer para o usuário, algo como: atenção, produtos em promoção. Então, quero destacar essa mensagem, né? Um parágrafo comum, já sendo exibido ali na tela, inclusive. Vou botar um HR aqui também separando esse H2, um pouquinho mais bem dividido, agora sim. Então, atenção, produtos em promoção, né? É um parágrafo comum sem qualquer destaque. Quero chamar a atenção para ele, eu vou colocar uma classe alert. Então isso já vai dar uma mudada no visual daquele parágrafo. Notem que foi criado todo um espaçamento ao redor dele. Isso já é efeito dessa classe alert. E se o destaque que eu quiser dar for um destaque verde, eu vou acrescentar aqui uma segunda classe chamada alert success, com 2 Cs e 2 Ss. Se eu quisesse um destaque azul, alert info. Um destaque vermelho, alert danger. E assim por diante. Warning para amarelo. Ok? Então, a coloração desse destaque, ela vem dessa classe secundária, dessa classe adicional. E que eu não tenho que decorar, não tenho que lembrar de nada, eu preciso apenas deixar a documentação aberta, com acesso fácil. E aí eu consigo ver que, para ter ali a coloração verde, eu vou utilizar a Success Alert, que aqui no código mais abaixo é a classe Alert Success. Ok? Detalhe que há um atributo adicional, que eu não coloquei lá no meu parágrafo, mas vou colocar, que é o atributo role. Então se escreve assim, role, e aí alert, né? Visualmente não houve nenhuma diferença para esse elemento, para esse componente, ok? O atributo role, pessoal, é importante principalmente para fins de acessibilidade. Nós estamos dizendo que o papel desse parágrafo, o role desse parágrafo, é funcionar como uma área de alerta, uma área chamativa. E para algumas ferramentas de acessibilidade é importante ter esse atributo adicional. Se o Bootstrap utiliza e recomenda, vamos procurar utilizar também, sempre que possível. Ok? Então eu estou usando ali no parágrafo, poderia usar em outros elementos de bloco. Por exemplo, eu poderia ter uma div com alert danger, dizendo que não se esqueça de fazer as atividades. Então agora é uma div, né? Notem que não saiu a formatação porque eu escrevi errado aqui, ó. É alert espaço alert danger. E aí sim a formatação veio, ok? Como se tratam de elementos bloco, div, parágrafo, elas ocupam todo o espaço existente ali na nossa página, ok? Nós vamos ver logo mais que existem algumas classes que podem te ajudar a configurar esse tamanho também, ok? Importante frisar que
Bootstrap é uma grande biblioteca de classes CSS, mas nada impede você de criar seus próprios recursos CSS, ok? Então vamos focar nesse momento nas classes que a biblioteca já traz, mas logo mais para frente, aí nessa videoaula ou numa próxima, eu mostro também como você pode criar o seu próprio CSS para formatar, ou melhor, redefinir esses formatos que o Bootstrap acaba trazendo como padrão. Okay? Se eu quisesse um verde mais escuro, um vermelho mais escuro, nós veremos que é possível fazer isso. Num outro exemplo eu aproveito para demonstrar a vocês. Okay? Um outro componente interessante para aplicarmos aqui como exemplo no Bootstrap é um componente chamado breadcrumb. Breadcrumb é algo como uma trilha de migalhas. Pensando num contexto de site, quando você entra em um site, né, que tem uma série de páginas internas, muitas vezes na parte superior desse site existe uma indicação na forma de texto e link, indicando o caminho que você fez até chegar naquela página. Então vamos pensar num portal de notícias em que você entrou na página inicial, escolheu lá esportes, depois entrou em futebol, depois entrou em campeonato brasileiro. Muitas vezes esse site vai mostrar na parte superior uma trilha semelhante a essa: esportes, futebol e campeonato brasileiro. Então isso é o que nós chamamos de breadcrumb, ou uma trilha. Ao pé da letra seria uma trilha de migalhas, né? Mas aqui no contexto de um site pode ser uma trilha de navegação, uma trilha lógica, indicando que o usuário entrou em esportes, depois ele foi para futebol, depois ele foi para campeonato brasileiro. E muitas vezes essa trilha ela também é um link. Então, se o usuário estiver aqui em campeonato brasileiro e quiser voltar para futebol, ele pode simplesmente clicar em cima de futebol e ele consegue retomar para a página anterior. A mesma coisa para esportes, caso ele queira voltar para a página, né, página raiz, a página inicial de esportes, ele conseguiria clicar e voltar também. Okay? Então, isso aqui pode ser feito na forma de um parágrafo, de uma lista, pode ser, normalmente é usado tags de link também para que a navegação funcione, e o Bootstrap já tem exemplos prontos para esse tipo de estrutura. Okay? Então vamos ver aqui novamente na documentação. Aqui, então, estávamos no alert, agora vamos entrar no breadcrumb. Ok? Então notem que aqui ele já traz alguns exemplos, né, inclusive com 3 níveis, e um pouco mais abaixo tem o código-fonte necessário para isso. Se você quiser copiar e colar direto, funciona sem nenhum problema. Então eu vou pegar do jeito que está aqui o terceiro exemplo. Então, copiei a tag nav e a lista inteiras. Vamos voltar aqui para o nosso exemplo e Ctrl V, colei. Lá no navegador eu já tenho uma pequena barra cinzentada com 3 exemplos, né, de itens de um possível site, né, de páginas. Notem, pessoal, que a tag principal é a tag nav de navegação, mesmo que nesse caso ela não represente o menu principal do site, mas ela deve ser usada se a área que você está demarcando é uma área de navegação, tem que ser usada a tag nav, e ela vem sem nenhuma classe especial, ela vem apenas com um atributo chamado AreaLabel, configurado como breadcrumb. Esse AreaLabel é muito parecido com o role, que eu expliquei minutos atrás para vocês, né? Inclusive aproveitando para colocar aqui no exemplo anterior, que eu havia esquecido. Também um atributo para acessibilidade. Então, se o Bootstrap utiliza no seu exemplo, vamos usar também nos nossos projetos. Okay? Em termos de classe, a configuração começou a valer aqui na lista ordenada. Então tem uma classe chamada breadcrumb, que sem ela a lista não recebe a formatação esperada, vira uma lista com itens na vertical.
E os itens, que são os componentes internos dessa lista, também vêm com algumas classes, na verdade com uma classe, que é a breadcrumb item, que é o que está permitindo essa formatação lado a lado, essa barrinha separatória, ok? De resto, nós temos um link, que poderia ser configurado para qualquer página do seu site, né? E também temos ali um terceiro, com uma classe adicional, que é a classe Active. Notem que no navegador ele fica sem configuração de link e fica com uma cor acinzentada, justamente para mostrar ao usuário em qual página ele está naquele momento. No exemplo que eu comentei agora há pouco, no bloco de notas, é como se eu estivesse na página do Campeonato Brasileiro. Ela seria a página ativa. Então, no breadcrumb, o Active dá essa formatação um pouco diferenciada para mostrar para o usuário em que local ele está naquele momento. Ok? Outro componente interessante, bastante comum em projetos, é um componente que está na seção de botões, mas ele serve também para links. Ok? Então, mais uma vez, nós temos a documentação aqui para nos auxiliar, é o Buttons. Vamos entrar nele. E aí nós temos ali alguns exemplos de botões e links também, customizados com cores, ok? Então eu vou criar aqui um link apontando para o site do Google e vou colocar um button também. Botões normalmente têm relação com formulários, né? Mas podem ser usados diretamente também no HTML, sem estar associados a formulário, caso exista algum tipo de programação feita para eles. Ok? Não é o caso aqui, mas o importante para a gente é visualizar o resultado formatado. Então, vou criar aqui um botão que talvez fosse para um cadastro. Então, cadastre-se agora. No navegador, formatação do link é um azul bem clarinho, sem underline. E a formatação do botão, que está aqui lado a lado, uma coisa mais grosseira, né? Então nós podemos simplesmente acrescentar para os dois algumas classes, como é o caso da BTN e da BTN Success, que vai fazer com que o link ali para o Google fique verde. E no caso do botão, classe BTN também, e eu vou colocar BTN Info. Vai fazer com que o botão fique com uma tonalidade azul, ok? Então, bem simples, são classes que também estão aqui na documentação, eu não inventei nada, né? São referências que a documentação aqui traz para a gente, né? Até mesmo de outros tipos de botão. Então, se quiséssemos um botão do tipo Outline, um botão que não tem cor de preenchimento, usaríamos então a classe BTN Outline, além da indicação do Primary, Success, Danger, que é o caso aqui que eu vou fazer novamente para o botão do Google. Então, o BTN Success é aquele verde chapado, né, aquela cor de preenchimento. Se eu colocar como BTN Outline Success, então ele já faz uma espécie de inversão. A gente passa a não ter a coloração do fundo e apenas a coloração do contorno. Ok? Temos também configurações para tamanho. Então poderia deixar esse botão do cadastre-se agora bem maior do que ele é, usando a classe BTN LG. LG de large, né, maior ou grande, ou deixar menor, com BTN SM. SM de small, ok? Novamente, não estou inventando nada disso, tudo está na documentação do componente. Por exemplo, a parte de tamanho está um pouco mais para baixo aqui, ó. São os sizes, né, o tamanho. Acabei de usar então o BTN-LG e o BTN-SM para fazer a formatação desse componente. Okay? Lembrando que serve para botões e também para links, as mesmas classes de formatação. Seguindo para o próximo componente, vamos acrescentar aqui no HTML, é o componente chamado card. Card de cartão. Nada mais é do que um bloco de conteúdo, podendo ter imagem, podendo ter textos e até mesmo outros tipos de conteúdo. Okay?
Voltando na documentação, vamos entrar aqui em card. E aí o Bootstrap fala, né, que um card é uma área de conteúdo flexível, extensível, com um container inclusive, então isso já traz um tamanho, um formato, né, também para posicionamento. E um pouco mais embaixo a parte que nos interessa, exemplos. Notem que aqui ele já traz um card com uma área representativa de imagem, aqui não tem imagem nenhuma, né, mas representaria isso. Uma área que tem o corpo desse card. Esse corpo possui um título, possui texto e possui um link ou botão, né? É a típica área de conteúdo que a gente consegue ver, por exemplo, em sites de loja virtual, em que você poderia ter a foto de um produto, uma pequena descrição e um botão comprar. Ou num site de notícias, em que você teria aqui em cima a foto da notícia, um texto chamativo, uma introdução para aquela notícia, né? E um link para poder ir para a página que fala sobre a notícia. Então, esses componentes que a gente vê em alguns sites, lojas virtuais e portais, o Bootstrap representa eles como um card, como um cartão de conteúdo. Ok? Um pouco mais para baixo já vem um código ali de exemplo que eu vou copiar e levar aqui para a minha página e fazer algumas adaptações. Ok? Detalhe que como aqui não tem uma imagem de verdade, né? O código que veio ele trouxe um reticências aqui no SRC, apenas para representar que haveria uma imagem. Eu vou colocar uma imagem que eu tenho aqui nessa pasta. Então, imagens, vou pegar essa primeira, vamos ver se vai ficar boa. E aí, legal. Ó. A gente já consegue ver então o card com a imagem encaixadinha, né, dentro da área do card. O corpo do card, que é essa área verde que eu estou destacando agora, além do título, texto e um link. Ok? O que eu falei agora, né, o corpo do card, se a gente olhar para o código fonte, nada mais é do que uma div. O título do card é uma tag H5. Texto é um parágrafo. O link é uma tag de link mesmo, né? Então são tags que a gente conhece e poderíamos até mesmo alterar. Então, boa parte dos exemplos que o Bootstrap disponibiliza vem na forma de divs, que é uma tag super genérica, não tem nenhum significado. Mas se você conhece um pouco de HTML, sabe que é possível alterar o significado. Então eu poderia, por exemplo, em vez de utilizar uma div, colocar aqui uma seção na sua abertura e no seu fechamento. E nada muda, né? Visualmente eu tenho o mesmo resultado. Poderia usar um article. Tags que semanticamente tem uma relevância maior. Né? A div interna aqui do corpo poderia ser seção, section, em vez de div. Então, talvez o grande desafio para o desenvolvedor que utilize o Bootstrap é saber e lembrar de fazer essas alterações no HTML para que torne a marcação semântica melhor, mais adequada para o seu conteúdo. Então não fique apenas copiando e colando os exemplos do Bootstrap. Adapte de acordo com o significado do conteúdo do seu site. Ok? Notem também que todas essas tags vêm com uma referência de classes. Então o card inteiro vem com uma classe chamada card. A imagem fica com uma classe chamada card imgtop, porque ela está sendo posicionada na parte de cima. O corpo do card vem com uma classe card body. O título, card title. O texto, card text. Botão, do jeito que nós acabamos de ver, só que aqui usando o BTN Primary, que é um tom de azul diferente do exemplo que eu havia mostrado. Ok? Então, tudo no Bootstrap é baseado em classes. Vai ser muito comum você ver no meio de sites com Bootstrap toneladas e toneladas de classe, às vezes mais de uma, mais de duas, mais de três no mesmo elemento,
para chegar a uma determinada formatação, ok? Aqui, para encerrar esse assunto card, irmos para um próximo componente. Vejam também que o exemplo trouxe um CSS inline, com uma largura relativa de 18 rm. Isso foi colocado dessa forma na documentação apenas para fins de exemplo mesmo, ok? Para que você consiga perceber que o card está num formato de coluna. Se não for necessário, ou o tamanho que tiver aqui for insuficiente, você pode mexer nesses valores ou até mesmo remover esse style aqui do exemplo. Aí o card ficará com a sua dimensão total, inclusive mexendo também nas dimensões da imagem, fazendo com que ela fique flexível, né? Na prática, fique uma imagem responsiva, ok? Então, componente card, bem interessante, bem bacana. Talvez seja um dos componentes que quem trabalha com Bootstrap mais utilize no dia a dia. Bom, pessoal, seguindo em frente, próximo tópico da documentação em relação aos componentes, vamos entrar aqui no componente Collapse, ok? Talvez vocês estejam curiosos para ver o carousel, né, que é o famoso slider. Esse aqui eu vou abordar um exemplo separadamente, em outro momento, ok? Então, num outro vídeo, inclusive. Vamos aqui para o Collapse. Collapse é um painel de conteúdo em que pode ser, através de uma ação do usuário, aberto e, consequentemente, mostrar o conteúdo para o usuário, ou fechado. Se o usuário clicar num botão, esse painel ele vai ser colapsado, vai ser fechado, escondendo temporariamente o conteúdo. Então esse aqui é um componente que depende de JavaScript, ok? Todos os componentes que nós vimos até o momento nessa videoaula só dependem do CSS. Se tivéssemos deixado apenas essa referência aqui no head, tudo continuaria funcionando, ok? Nem precisaríamos dessas referências de programação no final da página. Mas para o Collapse já é essa exigência, né, já é esse pré-requisito. Então é importante que você tenha colocado aí no seu documento no início da atividade, ok? Então vou colocar aqui Collapse, identificando, né, o nosso exemplo. E aí eu vou pegar aqui na documentação um exemplo. Vou pegar esse primeiro mesmo aqui, que é um parágrafo com um link, um botão. Esse trechinho aqui que eu estou destacando em vermelho para vocês, tá? Então, parágrafo, né, que seria o equivalente a essa área total, e dentro dele tem um link, que eu estou destacando aqui em azul, e um botão. Então, nós temos um link e um botão. E, adicionalmente, tem também ali uma div, logo depois do parágrafo. Essa div tem outra div dentro com um texto, né, representando o conteúdo, e ela não aparece aqui na tela, né? Ela só vai aparecer no momento que um desses dois elementos for acionado. Então ela aparece quando eu clico e desaparece quando eu clico de novo. Isso é um collapse, ok? No exemplo, existem duas tags, tag link e tag button, justamente para mostrar que os dois servem para você fazer o acionamento do painel colapsado. No seu projeto você normalmente vai usar apenas um dos dois, ok? Aqui é só um exemplo mostrando que funciona para qualquer um dos dois casos. Então eu vou copiar, vou lá no meu Visual Studio Code e já vou colar logo depois do H3, antes do HR, esse pedação de código aí que nós vimos, ok? Opa, acabei saindo aqui, deixa eu voltar, pronto, voltei. Então, fazendo o teste, se eu clicar no botão ou no link, ó, a gente já consegue ver o conteúdo aqui rolando, né? Então, vou clicar no botão, ele vai fechar esse painel aqui de baixo, ok? Então, cliquei, fechou. Se eu clicar de novo, ele torna a abrir, tudo bem? Relembrando, para que essa funcionalidade dê certo, depende dos links de script que nós colocamos no finalzinho da página, tudo bem?
Conteúdo que você vai colocar dentro do Collapse, né, que está aqui dentro da div, ó. Div, inclusive é um card, né, é um card body. Qualquer conteúdo, galera. Se quiser colocar imagem, texto, lista, para o Bootstrap é indiferente o conteúdo que teria dentro desse elemento. Ok? Complementando esse exemplo do Collapse, na documentação um pouco mais para baixo, vocês verão que também tem o famoso accordion, que é um painel colapsável também, só que na prática funcionando como um grupo de painéis. Então aqui eu tenho no exemplo três grupos, né, representados ali por esses três links. O primeiro está aberto, ao clicar nos outros, o anterior se fecha, então tornando aí um conteúdo colapsável, né, só que agrupado. Aqui com três, podendo ter muito mais do que isso, ok? O código para ele também está aqui embaixo. Se você quiser experimentar, mesma sequência que nós fizemos anteriormente. Copie o código-fonte inteiro, que é um monte de divs, uma série de classes, coloque lá no sua própria página, né? E faça o teste. Então nós temos ali no finalzinho Collapsal Group já com uma funcionalidade perfeita, ok? Repetindo a vocês que vem tudo como div, né? Então vejam só o início aqui do exemplo, nós temos uma série de divs, né? Div, mas você, com seu conhecimento em HTML, poderia trocar para seções, artigos, tag main, ok? Qualquer opção que semanticamente seja melhor do que uma div, tudo bem? Para finalizar então essa videoaula de componentes mais comuns, pessoal, voltando aqui na documentação, vamos dar uma passada também pelo naves, ok? Então, componente chamado naves. Nave vem de navigation, né? Navegação, mas ainda não é para o menu principal do site, ok? Para o menu principal do site é o navbar, que nós vamos ver numa outra videoaula, uma videoaula em que eu vou aproveitar para falar sobre recursos para layout, né? Design responsivo, e aí a gente aproveita para colocar o navbar também, com um menu, uma representação de menu para um site, ok? Então aqui componente naves, então uma série de exemplos e uma série de configurações possíveis. Olha do lado direito da sua tela, esse menu adicional aqui tem uma série de dicas sobre configurações possíveis para esse componente. Mesmo nos componentes anteriores que eu mostrei nos últimos minutos, alguns deles também têm um menu como esse do lado direito. É ali que você consegue mais informações sobre o que é possível configurar quanto àquele componente, ok? Então, basicamente, o nav é uma lista não ordenada, mas com uma série de classes para formatá-la. Então, aqui nós temos um primeiro exemplo com 4 links, sendo que um deles está em modo desabilitado. Inclusive, o que está fazendo isso é a classe disabled, aqui na referência do código, ok? Um pouco mais abaixo, nós temos ali uma versão também usando a tag nav, e aí em vez de trabalhar com lista, nós temos só as tags de link, só que é uma versão mais simples, né, mais reduzida e que é perfeitamente válida e funcional. Para um site pequeno até vale a pena utilizar esse modo, já que se você não tem muitas páginas, não tem um menu muito extenso, né, uma navegação muito extensa, essa versão mais curtinha dessas tags, né, mais abreviada, acaba sendo mais rápida também de ser desenvolvida. Um pouco mais abaixo, dicas sobre os estilos disponíveis, as configurações disponíveis, como por exemplo alinhamento horizontal. Um pouco mais abaixo, ó, vertical, né, para deixar o nav em formato de coluna. Descendo mais, o nav configurado para abas ou tabs, que é uma formatação bem bacana também, coloca uma borda suave ao redor de cada link, lembrando mesmo um recurso de abas, né? Pílulas, que aí é uma área colorida, com cantos arredondados, lembrando um pouquinho o formato de um botão, e até mesmo fazendo ele ocupar um espaçamento maior,
né, fazendo link, ter uma área útil mais extensa também. Ok? Detalhe que em relação a essas configurações de alinhamento, voltando aqui um pouco nelas, ó, todos esses recursos de alinhamento são baseados no Flexbox. Ok? O Bootstrap 4 utiliza bastante recursos do Flexbox para ajustes de alinhamento, ajustes de espaçamento. Então, se você conhece ou lembra um pouco dos conceitos, né, e recursos da tecnologia Flexbox, muito provavelmente você vai reconhecê-los aqui também dentro do Bootstrap. Ok? Bom, vamos pegar aqui um exemplo qualquer inicial. Eu vou pegar esse que tem as abas. Está um pouco mais para baixo, aqui o tabs. Então eu vou copiar o código do jeito que está. E lá no meu Visual Studio Code, vou criar aqui no finalzinho um H3 a mais, chamado naves, e vou colar dentro dele aquele código fonte da lista. Ok? Vamos ver no navegador como é que está aparecendo e bacana, ó, já temos aqui uma barrinha de navegação que poderia ser real, funcional, né, para links de verdade. Se houvessem páginas aqui no meu site, eu poderia simplesmente linká-las usando o href de cada link do próprio HTML. Ok? O último, ele está em modo desabilitado. Se você não for precisar de nada desse tipo, poderia simplesmente tirar esse último item. Poderia modificar o conteúdo da lista para representar a sua página. Então, supondo que fosse uma página de produtos e serviços, talvez eu tivesse aqui no início a home, né, que é a primeira página do site. Depois poderia ter uma página de produtos, uma de serviços, quem sabe até um formulário de contato. Contato. E poderia ir acrescentando outros e outros mais direto no HTML. Para o Bootstrap, o conteúdo não importa. Importa que você use as tags que ele indica, né? Com exceção da div, que pode ser substituída, mas as outras é importante que você utilize, como indicado na documentação, e principalmente as classes. Isso que vai mais fazer diferença para uma boa utilização do Bootstrap. Ok? Não gostou do resultado aqui das abas, né, do nav tabs? Você pode simplesmente remover o nav tabs, deixando apenas o nav. Então fica lá com aquela formatação padrão. Por outro lado, você prefere usar o pills, né, que é esse aqui que dá uma área com uma aparência de botão para o link. Então é só acrescentar a classe navPills junto aqui com a nave. Então nav-pills. Ok? E aí ele já dá um destaque ali só para aquele primeiro, né, porque ele está como active. Quero mudar o alinhamento desses links, quer deixá-los no meio. Então aqui eles estão à esquerda, né? Olha a documentação, na seção de alinhamento, nós temos lá o horizontal alignment. E aí ele está dizendo aqui, ó, que para centralizar você pode usar a classe Justify Content Center, que é o que eu vou fazer nesse mesmo exemplo. Eu vou acrescentar aqui junto com nav e com navPills a Justify Content Center e pronto. Já temos o nosso componente com seu conteúdo centralizado. Ok? Então, um componente bem bacana. Não é comum para usá-lo, né, para o menu principal do site. Então, nós vamos ver que existe o navbar, que é mais adequado para isso, mas para navegação secundária, navegação interna, né, você pode utilizá-lo sem nenhum problema, usando a tag de lista ou a tag de nave mesmo, né, para ficar semanticamente um pouquinho melhor. Ok? Tem muitas outras configurações relacionadas a esse componente, acho que é um dos que mais tem possibilidades de ajuste. Convido você aí com um tempinho livre, experimentar essas opções que a documentação mostra. Ok? Bom pessoal, nessa videoaula então é isso. Vimos a instalação do Bootstrap,
através da referência ao CSS dele, no head da página, também a referência ao JavaScript dele, que é importante para alguns componentes, e vimos aí a aplicação dos componentes mais comuns. Existem muitos outros. Nas próximas videoaulas vou mostrar mais alguns para vocês, mas a questão principal aqui é: olhe a documentação, leia, siga a documentação para que você consiga fazer suas próprias experiências, ok? Obrigado pela atenção, até a próxima videoaula.